Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um programa, uma palavra para o seu dia. Estamos iniciando uma nova semana, segunda-feira, e nós queremos rezar também por todos aqueles que estão em busca de um trabalho digno, as pessoas que estão com suas dificuldades também nos seus trabalhos, coloquem em oração. Se você conhece alguém que está passando por uma situação mais delicada, vamos colocar todos em oração e pedir as bênçãos de Deus. Vamos rezar juntos, meditando a palavra de Deus, acolhendo-nos, também recebendo com muito carinho cada uma das intenções que vocês deixam aqui nesse canal de evangelização, aqui nos comentários. Então nós vamos rezar, meditando nesta segunda-feira, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 20. E chegaram a outra margem do mar, a região dos Gerazenos. Quando ele desceu do barco, logo veio a seu encontro, saindo dos sepulcros, um homem possuído por um espírito impuro. Ele tinha sua moradia entre os sepulcros, e nem com corrente alguém conseguia prendê-lo. Muitas vezes já o tinham prendido com correias e correntes, mas por ele eram rompidas as correntes e arrebentadas as correias, e ninguém conseguia dominá-lo. Passava noite e dia entre os sepulcros pelos mortos, gritando e ferindo-se com pedras. Tendo visto Jesus à distância, correu e prostrou-se diante dele. Tendo gritado com voz forte, disse: Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, que não me atormentes. De fato, dizia-lhe: Saia, espírito impuro do homem. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Disse-lhe: Legião é meu nome, porque somos muitos. E suplicou-lhe insistentemente que não o enviasse para fora da região. Ora, havia ali sobre a montanha uma grande vara de porcos pastando, e suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes permitiu. Tendo saído, os espíritos impuros entraram nos porcos e a vara atirou-se, desfiladeiro abaixo, em direção ao mar. Eram cerca de 2.000 e afogaram-se no mar. Os que cuidavam deles fugiram e contaram na cidade e nos campos, e saíam para ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, o que tivera a legião, e temeram. Aqueles que tinham visto narraram-lhe o que acontecera ao endemoniado e a respeito dos porcos. E começaram a suplicar-lhe que se afastasse do território deles. Quando ele estava subindo no barco, aquele que fora endemoniado pediu-lhe para ficar com ele. Não lhe permitiu, mas disse: Vai para tua casa, aos teus, e conta-lhes quanto o Senhor fez por ti e como foi misericordioso contigo. Ele foi e começou a proclamar na Decápole quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, este texto de hoje, ele faz parte desse contexto das viagens de Jesus pela Galileia e as regiões vizinhas. Então é Jesus que caminha, Jesus que passa. E é interessante
Porque se a gente observar o contexto, a gente poderia chegar numa conclusão muito simples, ou chegar à conclusão que eles também chegaram. Aquele homem endemoniado que passeava pelos sepulcros, ele estava atormentado porque estava possuído. E Jesus traz a ele a libertação. É interessante porque o diálogo acontece com aquela legião de demônios, que eram muitos. E ele começa, os demônios começam a dizer: que há entre mim e ti, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Veja só, o demônio sempre tenta enaltecer, ele sempre tenta nos engrandecer, para que a gente ache que a gente é Deus de si mesmo, que a gente não precisa de Jesus, que a gente não precisa de Deus. Quem tem esse tipo de sentimento é porque muitas vezes se deixa levar pelas investidas do mal. Não, eu não preciso de Deus. Eu tenho força suficiente para administrar a minha vida. Cuidado, porque o demônio justamente faz esse tipo de investida em nosso coração. Ele tenta nos enaltecer, engrandecer, para que a gente desista do Deus Altíssimo, de Jesus Cristo. E é por isso que eles, ao se dirigirem a Jesus, eles dizem: o que temos entre nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tentando engrandecer, enaltecer Jesus para seduzi-lo. E Jesus simplesmente pede que ele se cale. E eles imploram: não, a gente não quer sair da região, manda-nos então aos porcos. Jesus, sendo judeu, e os judeus que não consomem a carne do porco, então, e o porco já por si só, no costume judaico, já é um animal impuro. E Jesus permite que eles entrem nesta manada de porcos. Não quer dizer que Jesus estava condenando os porcos. Não, agora todos os porcos estão impuros, todos os porcos estão endemoniados. Era aquela quantidade de porcos, que era bastante, O texto inclusive fala de 2.000 porcos, Eram muitos animais reunidos, E ali aqueles demônios entram nos porcos e eles saem, ribanceira abaixo, ali aquele morro ali, eles se jogam no mar e ali morrem. Esse é o fim. O mar é símbolo também do caos, daquilo que é instável, incerto. Então é essa simbologia que entra também por detrás deste evangelho. Eles se lançam novamente no caos e o caos o consome. O caos é a desorganização total. Então é essa realidade em que aqueles porcos e os demônios se encontram, desorganização total. E dentro dessa desorganização, a morte, o afastamento de Deus. E aí aquele homem que ficou curado, ele quer seguir a Jesus Cristo. E Jesus diz para ele: não, volta para tua casa, para os teus, e fala como o Senhor foi bom para contigo, como foi misericordioso para contigo. E aquele homem anunciava com todo fervor, com amor no coração, testemunhando o que Jesus tinha feito por ele. E ele anunciava lá na Decápole. Aqueles que ouviam ficavam admirados.
que a gente possa fugir dessas investidas do mal em nossa vida, que muitas vezes tenta nos enaltecer, tenta nos engrandecer, que a gente possa reconhecer de fato quem nós somos e quem é Deus em nossa vida, que a gente possa se prostrar diante do Senhor e pedir sempre o seu auxílio. Neste início de semana, peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias e aqueles que também estão em busca de um trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma excelente semana e até o próximo momento de oração.